Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Será retirado da terra? Muitas pessoas creem que o Espírito Santo vai ser retirado da terra junto com a igreja. Aí se manifestará o anticristo. Vamos meditar um pouco sobre isso? Bom, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele também disse que aquele que cresce nele, ele e o Pai viriam e fariam morada nessa pessoa. Nós nos tornamos templo de Deus. E o Pai e o Filho fazem morada em nós através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi derramado na igreja. O Espírito Santo está em nós. Irmãos, isso é verdade. Então, quando a igreja for arrebatada, se o Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo seria retirado? Quem crê nessa afirmação acredita que vai ficar aqui na terra 144 mil judeus selados para pregar o Evangelho. Se o Espírito Santo não estiver na terra, quem vai convencer as pessoas a crerem no Evangelho? Eu não acredito nessa teoria. Esse versículo está no livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim, olha, porque já o ministério da injustiça opera, o espírito do anticristo, o espírito anti-messias, já estava no mundo desde a época dos apóstolos. Aliás, muito antes, e diz assim, ó, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, supostamente, esse um que resiste à manifestação do anticristo seria o Espírito Santo. Eu não concordo com essa afirmação, porque senão, o Espírito Santo sendo retirado da terra, quem ia convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo para os 144 mil pregar? Não é só por esse motivo que eu não creio, irmãos, nessa afirmação. É porque o contexto bíblico vai mostrar para mim uma outra visão do que vai estar acontecendo. Por exemplo, vamos voltar aqui no versículo 3, contexto imediato, contexto anterior imediato. Olha só. 2 Tessalonicenses, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que é que não será assim? Lá no versículo 1 diz que é a volta de Jesus e a nossa reunião com ele. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então a volta de Jesus não vai ser antes de uma grande apostasia da fé e antes que se manifeste o próprio anticristo. Então não tem sentido nenhum pensar que o Espírito Santo vai ser retirado e que ele está impedindo a manifestação do anticristo, visto que a igreja é arrebatada depois do aparecimento do anticristo. Isso é muito claro aqui. Então não faz sentido nenhum. Se o Espírito Santo é retirado junto com a igreja, e o apóstolo Paulo está afirmando que primeiro o anticristo vem, depois Jesus arrebata a sua igreja. Então não faz sentido nenhum essa afirmação. Mas não é só isso que a palavra de Deus vem nos dizer. Olha só. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O apóstolo Paulo conhecia os profetas, conhecia os tempos. Olha o que ele diz. Ele é esse homem, o anticristo, versículo 4, olha só, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, parecendo ser Deus. Não vos lembrais que essas coisas eu vos dizia, enquanto ainda estava convosco? Paulo, conhecendo os profetas, ensinava que isso devia acontecer. Um homem ia se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus, querendo ser adorado como Deus. De onde Paulo tirou essa afirmação? Paulo tirou essa afirmação do livro do profeta Daniel. E no livro do profeta Daniel foi revelado os tempos para nós, para o povo de Deus. Primeiro viria a cabeça de ouro, que era a Babilônia. Depois o peito e os braços de prata, que era o Império Medo-Persa. Depois o Império de Alexandre o Grande, o Império Macedônico, que era a cintura de bronze. Depois as pernas de ferro, que era o tempo de Roma. Era o tempo que eles estavam vivendo ali. E depois os pés da estátua, ferro e barro misturado. Estão acontecendo já várias alianças que estão preparando o mundo para um cenário escatológico, aonde vão surgir
10 impérios, 10 reis, 10 países, 10 alianças. Diz que serão 10 governantes que vão governar o mundo. E no meio desses 10 governantes vai se levantar o anticristo. Vai se levantar o chifre pequeno. Paulo estava no tempo das pernas de ferro. Paulo sabia que para o anticristo surgir era necessário que fosse tirado aquele domínio, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada. Então esse que resistia são os governos dos tempos. O que resistia? O que impedia o domínio da Pérsia? Era a Babilônia. A Babilônia precisava cair para que a Pérsia dominasse. O que impedia o domínio de Alexandre o Grande? Era a Pérsia, era a Média e a Pérsia, que ele derrotou. E tudo isso Deus mostrou para o profeta Daniel. Então os tempos eles não podem ser atropelados. Certo? Jesus não podia voltar nos dias de Paulo, naquele momento ali, porque ainda não tinha se formado tudo aquilo que a palavra de Deus disse que ia acontecer. Então, o que impede o surgimento de um governante único é a soberania das nações atualmente. Nós estamos no tempo da mistura de ferro e barro. Para surgir um governante, vai haver guerra, irmãos. Vão haver conflitos. A própria Bíblia diz que no meio dos 10 governantes, 3 vão ser contra o anticristo. Ele vai derrotar esses 3. Imagina agora que não existe 10 potências mandando no mundo assim claramente, conforme está lá. Então o que impede o surgimento do anticristo é o tempo, são os governos. Existe um tempo determinado por Deus, um tempo onde Deus permite as coisas acontecer. E esse cenário escatológico vai se montar. Analisa, é o que eu estou dizendo. Pretendo fazer mais vídeos desse assunto, a respeito desse assunto, mas não tem nenhum cabimento com os profetas, com as cartas dos apóstolos ou com as falas de Jesus, de que o Espírito Santo será retirado para ficar 144 judeus literais para pregar o Evangelho. Não faz sentido nenhum essa afirmação. Amém, irmãos? Medite nisso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Fiquem todos na paz de Cristo.